Deus abençoe vocês, todo mundo que está aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira tremenda. Quantos aqui estão prontos para receber a palavra, amém? Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia em Abacuque. Abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo... Opa, deixa eu colocar isso aqui debaixo, gente. Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, e depois Abacuque 3, do versículo 17 ao versículo 18. Abacuque 2, no versículo 1 ao 4, diz assim, no versículo 1 ao 4 diz assim: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, o que responde e o que responda, e eu tirei a minha queixa. Versículo 2: O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Repete comigo: não falhará. Mais uma vez: não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele. Mas você conhece a parte: mas o justo... Vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Mas o justo... Amém. Agora vai em Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. O texto diz assim, esse também você conhece muito. Ainda que a figueira não, nem haja fruto ainda que a colheita da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam dos apriscos e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu me alegro no Senhor. Exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Ajuda, Deus, em nome de Jesus. Pregador na sua fraqueza. Eu não tenho nada, Senhor, a oferecer ao teu povo. Tudo que sai de mim é humano. Mas eu clamo aos céus, ao Senhor. Traz a tua palavra, Senhor. Traz a tua revelação. O que nós precisamos, Pai, é da tua revelação. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor inspirou os homens. Aqui está a revelação do Santo, do Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor brade, que o Senhor transborde, porque o que nós precisamos é da tua palavra para sermos curados, para sermos libertos, para sermos transformados. É da tua palavra, Senhor, nada mais e nada menos, é a tua palavra. Encarecemos essa noite, Senhor, suplicamos pela tua revelação. Em nome de Jesus, encontre corações aqui, Pai, rasgados na tua presença, quebrantados e contritos diante do Senhor. E que o Senhor ministre a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra dessa noite, eu quero falar com você sobre esperança, visão em meio ao caos. Esperança, visão em meio ao caos. Quando nós olhamos o livro de Abacuque, nós percebemos que é uma palavra de esperança, amém? No domingo foi uma palavra diferente, foi uma palavra de restauração do altar, onde Deus nos exortou, onde Deus foi muito pontual conosco, aquilo que Ele queria fazer aos nossos corações, aquilo que Ele queria falar conosco. Mas hoje o Senhor, eu creio, Ele quer falar conosco sobre uma palavra de esperança. Quantos aqui precisam de uma palavra de esperança?
Nós estamos vivendo em dias difíceis, estamos vivendo muitas vezes caos, muitas vezes a gente vive situações controversas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e a gente passa por algumas adversidades, e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa, né, se debruçar nela hoje e nos alimentarmos dessa palavra, é uma palavra de esperança. Irmãos, o livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos. E é interessante quando nós percebemos no livro de Abacuque, quando a gente olha no livro de Abacuque, é que no primeiro capítulo de Abacuque, quantos aqui já leu o livro de Abacuque? Deixa eu te ver. Tu já leu? Irmão, Abacuque tem na Bíblia, amém? O livro de Abacuque, ele é muito interessante, porque no livro de Abacuque, nós temos 3 capítulos. O primeiro capítulo do livro de Abacuque é onde Abacuque, ele está em crise. Ele está conversando com Deus, ele está se debruçando diante de Deus e ele está falando: Senhor, o Senhor não está vendo o que esses homens estão fazendo na nossa terra? O Senhor não está vendo o caos que está acontecendo? O Senhor não está vendo tudo aquilo que está acontecendo no meio do teu povo? E aí ele começa a reclamar com Deus, mas não no sentido de reclamar, porque ele era um profeta diante do Senhor, mas ele começa a questionar tudo aquilo que estava acontecendo. E quantas vezes nós questionamos daquilo que nós não estamos entendendo que está acontecendo na nossa vida? Você já questionou alguma vez? Eu já questionei várias vezes. Porque muitas vezes a gente não está entendendo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E o que nós somos levados a fazer? Nós somos levados a questionar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso era o que estava acontecendo com o profeta Abacuque. Abacuque, ele estava reclamando no capítulo 1, falando sobre injustiças. Deus, o Senhor não está vendo a injustiça dos ímpios? Deus, o Senhor não está vendo que os juízes não estão cumprindo a lei? O Senhor não está vendo que aquelas pessoas que estão passando miséria estão passando por mais miséria ainda? E ele começa a reclamar, ele começa a questionar, ele começa a apontar tudo aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas é interessante que quando a gente começa a mergulhar no texto de Abacuque capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 é como muitas vezes acontece na minha e na tua vida. Nós estamos em um momento de caos e o que nós conseguimos enxergar não é a visão daqui para lá. O que nós conseguimos enxergar no momento de caos é aquilo que está diante dos nossos olhos. Amém? Já aconteceu isso contigo? Nós começamos a questionar a Deus e a reclamar a Deus dentro do cenário que nós estamos vivendo. Então nós estamos olhando diante do cenário e nós estamos reclamando daquilo que está acontecendo. Ou questionando diante do cenário que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a nossa visão, ela está uma visão horizontal. Ela não está uma visão vertical. E você vai perceber que a visão de Abacuque, ela se torna vertical no capítulo 3. Todo o capítulo 1 ele começa a questionar, ele começa a falar com Deus, ele não está entendendo aquilo que está acontecendo, porque os seus olhos só estão vendo aquilo que estão diante dele. Os olhos de Abacuque não estão ainda no capítulo 3 olhando pelos olhos da fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os currais estejam vazios, ele não está vendo isso ainda. Ele não pode proclamar isso ainda em Abacuque capítulo 1. Porque o que ele está vendo diante dele é um caos. O que ele está vendo diante dele é uma agonia. O que ele está vendo diante dele é uma ansiedade. Talvez o que ele está vendo diante dele é uma dificuldade financeira. O que ele está vendo diante dele é o caos que está acontecendo no país, é o caos global. O que ele está vendo diante dele é um diagnóstico de uma doença. Quantos aqui estão entendendo isso, amém? O que ele está vendo diante dele é aquilo que os seus olhos podem contemplar. Mas quando nós lemos no livro de Hebreus, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós nos comportamos por aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Amém? Porque fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que eu ainda não estão aqui, mas eu tenho certeza que elas vão acontecer. Só que Abacuque não está no capítulo 3 ainda. Ele não está com os olhos da fé se comportando e agindo de acordo com aquilo que ele espera que vai acontecer. Ele está se comportando e agindo de acordo com aquilo que ele está vendo diante dos seus olhos. E aí ele começa a questionar a Deus. E ele questiona, e ele questiona, e ele questiona. E é interessante que isso já deve ter acontecido tanto com você e tanto comigo, que muitas vezes quando nós começamos a questionar a Deus pela nossa visão do presente, por aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, e só estamos enxergando isso diante dos nossos olhos, e muitas vezes o que nós estamos vendo, como é que eu posso te dizer? Por isso que é uma ideia muito importante de nós lutarmos pela nossa fé. E lutar pela nossa fé, como diz o texto, em muitos textos, é perseverança. Quando você persevera, você tira a tua visão
do presente, daquilo que você está vendo, e você coloca a tua visão no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E quando você olha para o Senhor, você começa a ter uma esperança. Repete comigo, esperança. Só que quando você está questionando diante de Deus, quando você está conversando com Deus, como Abacuque capítulo 1, e você está questionando tudo aquilo que está acontecendo diante da tua vida, você quer uma resposta do Senhor, amém? Você quer uma resposta de Deus. E a resposta que você quer de Deus é uma resposta favorável. Amém? Vocês estão comigo, amém? E você quer uma resposta favorável. Só que quando Abacuque, ele questiona o Senhor de tudo que está acontecendo no presente momento da vida dele, ele reclama e aí ele quer ter uma resposta do Senhor. O Senhor dá uma resposta totalmente diferente da resposta que ele estava esperando. O Senhor olha para Abacuque e fala assim: eu vou trazer juízo sobre essa nação. E aí Abacuque entra numa crise pior ainda da crise que ele estava. Isso já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Eu estou questionando, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou colocando diante de Deus. E a resposta que Deus me dá não é a resposta que eu quero, mas é uma resposta totalmente diferente da resposta que eu estou esperando. Então Abacuque, ele fica mais confuso ainda no capítulo 2. Ele fala: Senhor, mas o que é isso? O Senhor vai usar de um povo que é mais perverso, que é o povo da Babilônia, para destruir o povo de Judá, que também é um povo perverso, mas é um povo menos perverso do que esse. Como que o Senhor pode usar esse povo para tentar destruir a nós, para tentar nos corrigir, para tentar nos disciplinar? O profeta, ele fica em uma confusão. Você já ficou em confusão? Quando você estava orando e colocando a tua vida diante de Deus, e de repente veio uma resposta que você não estava esperando. Já aconteceu isso contigo? Com Abacuque estava acontecendo isso. E aí Abacuque, ele começa a questionar, e ele começa a falar, ele fala: Senhor, mas o que está acontecendo? E quando Deus dá essa resposta para ele, ele fica numa tamanha maior crise quando você discorre em Abacuque capítulo 2. Por quê? Porque o povo que estava vindo assolar o povo de Judá não era simplesmente um povo que estava trazendo juízo. E se você ler capítulo 2 de Abacuque, Abacuque não está afrontando Deus, porque Abacuque sabe quem é Deus. Você sabe quem é Deus, amém? Nós sabemos quem é Deus. Então Abacuque, ele está olhando para Deus e ele está falando assim: Senhor, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus poderoso, é santo. O Senhor é fiel nas suas palavras. Por que está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo diante dos nossos olhos? Até quando isso vai ficar dessa forma? Até quando o Senhor não vai intervir nessa situação? Porque Abacuque conhece os atributos de Deus. Então quando Abacuque está colocando o seu coração diante de Deus, ele não está afrontando a Deus, mas ele está olhando para os atributos de Deus e olhando o que aquele povo está fazendo com outro povo. E ele fala: não é possível. Não é possível que isso está acontecendo dessa forma. Eu conheço o Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor não compactua com isso. Porque o povo que Deus escolheu para trazer juízo sobre o povo de Judá, e Abacuque não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, era um povo, como diz o texto de Abacuque capítulo 2, que eles não estavam simplesmente sendo usados ali naquele momento para trazer o juízo, mas era um povo que se gloriava em fazer injustiças. Era um povo que se gloriava soberbo em fazer aquilo que era mal. Abacuque capítulo 2, o texto diz que os cavaleiros e os carros deles eram muito fortes e poderosos, que eles arrebanhavam as pessoas como se estivessem pescando peixe no mar. Eles matavam por diversão. Eles destruíam as pessoas por diversão. E Abacuque está olhando diante de tudo isso e ele está falando: Senhor, mas o Senhor não vai fazer nada. Eles estão nos destruindo, eles estão fazendo por diversão. Eles estão mostrando que eles são fortes às nossas custas, nos assolando. Até aqui tudo bem, amém? Você conseguiu entender um pouco da história? Amém? E aqui eu quero discorrer um pouco com você, antes da gente entrar em alguns pontos. Por que Abacuque escreve esse livro? Abacuque, no livro dele, ele nasceu de um conflito interno do profeta, como eu acabei de comentar com você. Então, um tópico específico de por que ele escreve esse livro, ele não estava entendendo aquilo que Deus estava fazendo, por que de tanta injustiça. Então ele pergunta assim: Senhor, até quando? Ele pergunta: Senhor, até quando? E talvez seja uma pergunta que você está aqui essa noite, essa pergunta você já fez, ou você está fazendo ainda hoje: Senhor, até quando eu vou viver dessa forma? Senhor, até quando
meu casamento vai estar dessa forma. Senhor, até quando a minha vida financeira ela vai continuar do jeito que está? Senhor, até quando os maus vão se sobrepor contra mim? Senhor, até quando eu não vou avançar? Senhor, até quando eu não vou para frente? Senhor, até quando vai ficar acontecendo cada vez mais e mais e mais dificuldades no meio do meu caminho? Até quando eu vou continuar passando por isso? Esse era um questionamento de Abacuque. Senhor, mas até quando? Ele queria uma resposta. Ele queria um entendimento, ele queria uma direção, ele queria saber até quando aquilo iria acontecer na vida dele. Irmãos, e pode ter certeza, nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo é assim. Muitas vezes nós oramos, nos questionamos e colocamos diante do Senhor e a gente fala em algumas situações, Senhor, até quando? Porque nós estamos buscando desesperadamente o entendimento daquilo que está acontecendo. Nós buscamos, às vezes com muita intensidade, uma direção. Nós queremos uma resposta, só que às vezes a resposta do Senhor não vai vir como nós esperamos. Só que no final do capítulo 3, você vai perceber que Abacuque, mesmo ele não tendo a resposta que ele espera, ele sai de uma visão horizontal, ele vai para uma visão vertical, e ele fala, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, a ideia da perspectiva bíblica não é sobre aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos adorar, mas nós começamos a adorar por fé aquilo que ainda nós não estamos vivendo. Isso é viver pela fé. Ter esperança é colocar os olhos no Senhor e saber que Ele é muito mais suficiente para fazer aquilo e operar que nós nem vimos, que nós nem ouvimos e que a nossa mente nem sequer chegou a imaginar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que os campos eles não germinem. Abacuque, irmãos, presta atenção. Olha para mim em nome de Jesus. Abacuque, ele está falando sobre elementos cotidianos do dia a dia. Ele está falando sobre a figueira dar fruta, comer alimento. Ele está falando sobre os campos estarem cheios de folhas, e os campos era aquilo que as pessoas colhiam trigo, faziam pão. Ele está falando dentro dessa perspectiva. Ainda que a minha vida financeira não deslanche, ainda que eu não veja a perspectiva acontecendo na minha vida, nos meus relacionamentos, ainda que essa causa da justiça ainda não saia, ainda que esse relacionamento ainda não avance, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém? Irmãos, a perspectiva de Abacuque, ela sai do horizontal e ela vai para o vertical. Isso é uma adoração ao Senhor. Isso é viver pela fé em meio às circunstâncias. Isso é viver verdadeiramente um cristianismo de olhar para a cruz de Cristo e saber que Ele é muito mais do que suficiente para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino. E não porque eu mereço, mas porque eu creio e pela graça Ele faz. Quantos aqui estão entendendo isso, amém? Então ele não aceitava que a Babilônia, pior do que Judá, fosse usada por Deus. E Deus ele transforma a sua confusão em visão. Abacuque ele aprende que Deus não perde o controle. A propósito em meio ao caos. A visão tem tempo determinado e o justo viverá pela. E quando nós entendemos o porquê que ele escreve esse livro e porquê que Abacuque está falando comigo e com você, é que Abacuque ele começa reclamando e ele termina adorando. Quantas vezes já aconteceu isso contigo? Você começa uma oração reclamando e falando dos teus problemas e colocando a tua vida diante de Deus, e quando não, você levanta adorando. Senhor, Tu é Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és poderoso. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu creio em Ti, eu creio em quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é mais do que suficiente na minha vida. Porque nós começamos muitas vezes reclamando e terminamos adorando. Ele começa ali com uma confusão e ele termina confiante. Ele começa olhando para o caos e ele termina declarando: ainda que nada dê certo, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, isso é uma palavra de esperança, amém? Isso é uma palavra de fé, porque eu posso dizer que você vai conquistar, que você vai ganhar, que você vai avante, que você vai conseguir tudo aquilo que você quer, mas e se isso não acontecer?
eu me alegrarei no Senhor. Amém? Quem era Abacuque? Abacuque, ele era um profeta, provavelmente atuava ali no reino de Judá. Ele viveu pouco antes do cativo da Babilônia, entre os reinados de Josias. E aqui eu só estou colocando alguns pontos que é importante para que você mergulhe mais dentro dessa história, para que a gente possa entrar nos pontos. Ele viveu um pouco antes do cativo da Babilônia. Quem era Abacuque? Ele era diferente dos outros profetas. Por quê? Porque os profetas falavam para o povo. Abacuque falava diretamente com Deus. Então ele era um profeta que ora questionava e ora intercede ao mesmo tempo. O seu nome significa, e aqui é uma chave muito importante para mim e para você, porque o nome de Abacuque está totalmente ligado à história que nós estamos lendo. Isso é importante, porque o significado do nome de Abacuque é aquele que abraça, ou aquele que agarra firme, identificando que alguém que se apega em Deus em tempos difíceis. Abacuque significa aquele que abraça, ou aquele que agarra firme. Porque aquele que abraça e se agarra em Deus em tempos difíceis. Nos 3 capítulos, você vê que ele se abraça no Senhor, ele se agarra em Deus, mesmo confuso, ele pede uma resposta. Mesmo a resposta vindo da forma que ele não queria, ele ora de novo e pede para o Senhor e questiona por que esses homens maus vão destruir homens que não são tão maus iguais a ele. Por que esse juízo vem? E a Bíblia fala que no capítulo 2, ele vai para a torre de vigia. Ele busca, ele ora, a gente vai falar um pouquinho disso, ele clama. Ou seja, ele é aquele que abraça, ele é aquele que agarra firme. O que Abacuque estava enfrentando? Abacuque viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Judá. O ambiente era violência e justiça interna. O povo havia abandonado a lei de Deus, havia corrupção, roubo, injustiça nos tribunais. O juízo, juízes eram comprados, inocentes sofriam culpa. O que estava acontecendo ali? O espírito de decadência espiritual. O povo se afastou completamente de Deus após a morte do rei Josias. Idolatria, imoralidade, frieza espiritual estavam dominando Judá. Sacrifícios vazios, religiosidade sem ter um coração fervoroso diante do Senhor. O que ele estava enfrentando? Ameaças iminentes da Babilônia. O Império Babilônico estava ali crescendo em força, crueldade. Eles eram conhecidos como um povo brutal, conquistador, impiedoso. E Deus estava revelando para Abacuque que os babilônios viriam como instrumento de disciplina. Algo que o profeta não estava entendendo. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes o Senhor vem sobre as nossas vidas e a gente precisa prestar atenção em algumas áreas daquilo que nós estamos vivendo, amém? Porque algumas áreas das nossas vidas que nós estamos vivendo, às vezes nós estamos repetindo padrões, e às vezes nós estamos repetindo comportamentos. E através desses padrões e através desses comportamentos, nós estamos tendo resultados iguais, dos mesmos resultados que a gente tem há muito tempo. E às vezes de uma hora para outra, a permissão de Deus, né, ou algo que Deus precisa nos alertar, é algo que nós não entendemos. É algo que Deus fala, Deus, mas por que isso aqui? Por que isso está acontecendo? Eu não estou falando que tudo que vai acontecer tem a mão de Deus, mas às vezes tem a permissão de Deus, amém? Para que a gente preste atenção no momento atual de que nós estamos vivendo. Sempre quando nós passamos por alguma coisa, gente, preste atenção nisso em nome de Jesus. Isso aqui parece didático, mas é muito espiritual. Preste atenção nisso. Nós somos muito mais espirituais do que naturais. Se você parar para pensar, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo real. A Bíblia fala que nós estamos dentro de um corpo, mas nós não somos isso, nós somos espírito. E se nós somos espírito, tem muitas coisas acontecendo no mundo espiritual. E Deus alerta, Deus avisa, Deus nos mostra. E Deus muitas vezes vai nos dar direção referente ao questionamento que nós estamos fazendo, de uma resposta que Ele vai nos dar, e nós precisamos ficar atentos. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, abre lá em Abacuque capítulo 1, do versículo 2 ao 4.
Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça ela é torcida. Nesse primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é que Abacuque ele nos ensina a levar o caos para Deus. Você percebe que a oração de Abacuque ela é uma oração sincera, amém? Amém? Você está comigo, amém? Você percebe que a oração de Abacuque ela é uma oração clara, ela é uma oração sincera. Abacuque rasga o seu coração diante de Deus. Eu estou lendo um livro, irmãos, tremendo demais. O livro que fala sobre oração. E esse livro ele fala muitos modelos de orações, ele fala muitos tópicos e textos bíblicos falando acerca da oração. E uma oração sincera diante de Deus é uma oração com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Quando o texto diz um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, Deus não despreza. Por quê? Porque é um coração verdadeiro. Repete comigo, verdadeiro. Irmão, que as tuas orações elas possam ser claras e verdadeiras diante de Deus. Porque nós estamos falando aqui de um profeta. Os profetas no Antigo Testamento eram profetas que escolhiam, eram escolhidos por Deus, e eles eram profetas que falavam diretamente com Deus. Eram profetas que tinham intimidade com Deus, eram profetas que ouviam a voz do Senhor, eram profetas que se dedicavam, que se debruçavam. E o profeta Abacuque, que tem esse tamanho de intimidade com Deus, ele está nos dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele está abrindo, ele está rasgando o seu coração diante de Deus. Irmãos, quanto tempo você não rasga o seu coração diante de Deus? Uma pregação, 3 domingos atrás, eu trouxe falando sobre avivamento pessoal. Avivamento pessoal, falei sobre jejum e falei sobre oração. Irmãos, foi uma palavra que veio ao nosso coração falando muito sobre esse avivamento pessoal, sobre essa entrega a Deus, sobre uma oração sincera ao Senhor. Porque quando nós nos rasgamos, eu tenho falado esse texto em todo momento que eu estou pregando, impactou demais a minha vida. Joel capítulo 2, versículo 12. O povo rasgava as suas vestes em sinal, o povo de Nínive, quando o profeta vai lá e vai falar para eles acerca do juízo de Deus, eles jogam cinzas nas suas cabeças, rasgam as suas vestes. Isso aconteceu com Davi, você conhece a história. Davi, para que o seu filho não morra por conta do juízo e do castigo de Deus, ele rasga as suas roupas, ele coloca saco de pano, ele joga cinzas, ele fica sem comer durante o tempo. Então o povo tinha uma prática de humilhação diante de Deus para mostrar que eles estavam se humilhando diante do Senhor. Então o povo se humilhava dessa forma. Só que Deus dá uma advertência: vocês estão rasgando as suas vestes e não os seus corações. Então, voltem-se para mim e não rasguem as suas vestes, mas voltem-se para mim com jejum, pranto, choro, arrependimento, e rasguem o seu coração diante da minha presença. Então, o primeiro ponto é quando Abacuque ele nos ensina a levar o caos para Deus, ele está falando: ore com sinceridade. Não esconda a sua dor. Ele clama, ele fala por violência, ele fala por injustiça, ele fala sobre contendas. Então ele fala assim: Deus, não ignore essa ideia de tipo, Deus não ignora crises, mas ele age no meio delas. Irmão, presta atenção, olha para mim em nome de Jesus. Eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho da tua dificuldade, também não sei o tamanho da tua crise. Eu não sei aquilo que você está enfrentando ou talvez aquilo que você vai ainda enfrentar. Mas eu quero te dizer algo que é muito importante. Deus não ignora crises. Deus age no meio delas. Amém? Deus não ignora a crise que você está passando. Deus não ignora aquilo que você está enfrentando. Mas Deus, ele age no meio delas. Quando eu falei com vocês, eu preguei e eu falei o seguinte, muito importante. Eu falei assim: olha, Deus, muitas vezes ele não te tira do cenário que você está vivendo,
mas Deus te sustenta no meio desse cenário. Amém? Quando Jesus ele acaba de comer com os discípulos, ele acaba de ceiar, ele tem um momento gostoso, é a festa da Páscoa, deviam estar ali cantando, celebrando, ele come, ele reparte o pão, ele fala, façam isso em memória de mim, aqui é o meu corpo, ele pega o cálice, é o símbolo da nova aliança, bebei todos, façam isso em memória de mim, ele está ali junto com os discípulos. A Bíblia diz que depois da festa da Páscoa, depois de ter um momento gostoso, de ter um momento tranquilo, Jesus subiu o Monte das Oliveiras, Lucas capítulo 22, se eu não me engano Mateus capítulo 6, Lucas 22 fala do Monte das Oliveiras. Se não me engano, Mateus capítulo 6 fala do Getsemane. O Getsemane era um jardim dentro do Monte das Oliveiras. Jesus ele foi levado depois dessa festa, depois de ter um momento gostoso, depois da Páscoa. A Bíblia diz para ser esmagado por Deus. Getsemane significa lugar de prensa. Getsemane significa lugar de ser prensado. Então quando Jesus ele foi para esse lugar, para ser prensado, para ser esmagado, a Bíblia diz que ele ora 2 vezes. E na terceira vez, a Bíblia diz, Lucas capítulo 22, se eu não me engano, versículo 8, que Deus envia um anjo e o anjo conforta o Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, dentro desse primeiro ponto, de que Deus, ele não ignora a sua crise, mas ele age no meio dela. Deus, ele às vezes não vai te tirar do cenário, mas ele vai te sustentar no meio do cenário. Jesus ora, Senhor, se for possível, afaste esse cálice de mim, mas contudo, que seja como o Senhor quer e não como eu. O que Deus fez nesse momento? A Bíblia diz, envia um anjo, e o anjo conforta o Senhor. Seja sincero diante de Deus das tuas orações, amém? Amém? Eu quero te dar alguns exemplos que é interessante a gente pensar nisso, que o que te confunde, jamais confunde Deus, irmãos. O que te confunde no meio do caos, no meio da adversidade, no meio da tua dor, jamais confunde a Deus. Você pode estar passando por aquilo que você estiver passando. Para Deus não é novidade, Deus não perdeu o controle, você precisa agir como Abacuque. Você pode questionar porque não está entendendo, você pode não gostar da resposta que Deus te deu, mas no final você vai estar glorificando antes de acontecer, antes de Deus realizar, antes de Deus fazer. Quando eu pego um exemplo, é interessante a gente olhar na Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, Elias. Alguns exemplos bíblicos que reforçam esse ponto é que no dia mais sombrio da sua vida, Deus o encontrou e renovou as suas forças. Quantos aqui se lembram de Elias, amém? Amém? Você se lembra mesmo, amém? A Bíblia diz que Elias ele tinha acabado de sair do Monte Carmelo. Ele tinha falado ali com os profetas, Deus desce o fogo, mata os profetas de Baal, Deus é Deus, e Elias ele está indo embora. Acabe fala para Jezabel aquilo que tinha acontecido. Jezabel manda um mensageiro falando que ele iria morrer antes que a noite chegasse, como os profetas de Baal também tinham morrido. Esse homem entra numa crise. Quantos aqui já entraram numa crise? Eu já entrei em crise. Você já entrou em crise? Mas você é robô, irmão. Se você é de carne e osso, você já entrou em crise. Elias entra numa crise. Quando Elias ele entra nessa crise, a Bíblia diz que Deus ele fortalece Elias. Quando a gente olha para uma outra história, 1 Samuel capítulo 30, o pior dia da jornada de Davi foi quando Ziglag, entre aspas, o pior, né? Ou um dos piores, foi quando Ziglag foi saqueada. A Bíblia diz que levaram mulheres, crianças, levaram todo o acampamento, levaram todos os despojos. E Davi chora angustiadamente, ele fala, Senhor, se eu for contra eles, o Senhor me dará a vitória. Vocês conhecem a história, amém? A Bíblia diz que ele pega a escola sacerdotal, ele ora ao Senhor e o Senhor o responde. Você pode ir, que eu te darei a vitória. Irmão, toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor, toda vez que nós oramos, toda vez que nós buscamos com o coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus, rasgando o nosso coração, não as nossas vestes, e sendo sinceros igual a Abacuque, Deus nos responde e nos fortalece. Tem um texto que diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim, clama a mim. Você pode me ajudar, amém?
clama a mim e anunciar-te-ei. Tem outro texto que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, vamos lá, você pode me ajudar? E se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salmos 46:1 diz: Deus é socorro, bem presente no momento da angústia. Isaías 41:10 diz: eu te ajudo e te fortaleço e também te sustento. Aleluia, louvado seja Deus. Seja sincero diante do Senhor, como foi Abacuque. Abacuque nos ensina a levar o caos para Deus e não tentar levar o caos para outras pessoas. E quando a gente olha uma transição desse ponto para o outro ponto, é que Abacuque, ele descobre que quem leva o caos para Deus começa a receber visão do céu. Quem leva o caos para Deus começa a receber uma visão dos céus, amém? A visão de Deus vem no tempo certo. Abacuque capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: o Senhor me respondeu. Você está comigo nessa palavra, amém? Irmãos, depois de Abacuque levar o caos para Deus, no capítulo 2 ele diz: o Senhor me respondeu. Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Repete comigo: porque a visão está para se cumprir no tempo determinado. Irmão, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus te deu uma resposta, vai acontecer. Se Deus te mostrou através da palavra, vai acontecer. Se Deus ministrou o teu coração, vai acontecer. Se Deus falou acerca de um profeta, vai acontecer. Se você teve um sinal, uma revelação e uma direção de Deus, vai acontecer. No tempo determinado de Deus, vai acontecer. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Certamente virá e não tardará. Quando nós olhamos esse versículo, a visão de Deus, ela vem no tempo certo. É interessante isso porque Abacuque, o texto bíblico diz que Abacuque, ele sobe na torre de vigia. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção comigo. O que significa a torre de vigia? Torre de vigia significa a visão vem quando você se posiciona acima do medo. Irmãos, eu não sei qual é o medo que te aprisiona, mas deixa eu te falar algo. O medo é um espírito, se você não sabia disso. Porque a Bíblia fala que Deus nos deu o espírito de coragem, e não o espírito de medo, ou espírito de covardia. O demônio muitas vezes sopra espíritos sobre a nossa vida. Irmãos, pensa nisso. Salmos, capítulo de número 91, se eu não me engano, a partir do versículo 5, vai falar que o Senhor nos livra. Nos livra do que, irmãos? Ele nos livra da peste perniciosa, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da flecha que voa de dia, nos livra do ataque noturno que acontece à noite. Quando nós olhamos dentro dessa ideia, é que quando nós vamos para a torre de vigia, nós estamos posicionados acima do medo, acima de espíritos que tentam nos aprisionar, acima de espíritos que tentam trabalhar na nossa mente. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando você vai para a torre de vigia, e torre de vigia é joelho no chão, é buscar e clamar ao Senhor. A Bíblia diz que você se conecta com Deus, amém? A estratégia do diabo é fazer com que você fique mais tempo conectado
com as coisas da terra. Porque quanto mais você se conecta com as coisas da terra, mais ele consegue influenciar os teus pensamentos. Porque pensa comigo, o diabo ele só consegue atuar na tua vida através da mente. Porque se a Bíblia é racional, se o culto é racional, se a palavra de Deus é através da sua revelação, daquilo que nós vemos, daquilo que nós escutamos, se Romanos capítulo 12 diz que nós somos transformados pela renovação do vosso entendimento, Deus nos transforma através da mente, o diabo nos ataca através da mente. Coríntios, o apóstolo Paulo falando, o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não são. Irmãos, você renova a tua mente de joelho no chão. Você renova a tua mente na oração, você renova a tua mente na torre de vigia. Porque na torre de vigia vem resposta. Repete comigo, vem resposta. Samuel, Deus falou quando ele se retira para ouvir a voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 10, você pode ler depois. A Bíblia nos diz que Samuel ouve a voz de Deus, ele vai até Eli, e Eli, depois de algumas vezes ele ir falar com Eli, ele fala, vai no seu quarto e fala, Senhor, estou aqui, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Você entende que existe um posicionamento? Quando eu falei muito, se eu não me engano, em Salmos 91, irmãos, que essa palavra liberte você, amém? Liberte a nossa mente de alguns pontos da nossa vida que Deus precisa ministrar aos nossos corações. Irmãos, a palavra de Deus é a revelação de Deus. E eu tenho certeza que Deus está falando e Deus está revelando a sua palavra, amém? Está conseguindo perceber que Deus está falando contigo, amém? Irmãos, quando nós entendemos isso, é que existe um posicionamento nosso. Porque Abacuque, mesmo não entendendo, mesmo questionando, mesmo tendo uma resposta diferente da resposta que ele queria ouvir, a Bíblia diz que ele vai para a torre de vigia. Ele vigia e ele ora. Irmão, jamais Abacuque vira as costas para Deus no meio do caos. Jamais Abacuque ele fica longe de Deus no meio do caos. Você sabe por quê? Porque Abacuque entendia que no caos eu corro para Deus, não entendendo eu corro para Deus, não sabendo o que eu faço eu corro para Deus, questionando eu corro para Deus. Quantos estão entendendo isso, amém? Abacuque entendeu que mesmo aquilo que ele estava passando e aquilo que ele não estava entendendo, ele deveria correr para Deus. A Bíblia diz que ele vai para a torre de vigia, confuso, não entendendo. E ali na torre de vigia, o Senhor me respondeu. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 2, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele terá para a minha queixa. Irmão, muitas vezes nós estamos pedindo e clamando ao Senhor, oramos por um propósito uma semana. Irmãos, eu estou orando por algo acerca da minha mãe, acerca do meu pai, porque eu creio que Deus vai fazer há mais de 10 anos. Eu tenho orado por isso 10 anos, fervorosamente. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu posso não estar vendo, Pai, agora, diante dos meus olhos. Talvez não esteja, não tenha nenhum detalhe, ou nenhum ponto específico para que eu possa me apegar. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Irmãos, às vezes a gente coloca um propósito diante de Deus. Eu estou com um propósito junto com a minha esposa. Eu estava orando em alguns aspectos diferentes, no mesmo sentido, e ela estava orando também. Ela perguntou como eu estava orando, e algumas orações que a gente fez junto, ela viu que eu estava orando diferente. E ela falou, amor, como assim? Eu estou orando uma coisa, tu está orando outra, está meio que diferente, a gente precisa alinhar isso. E nós começamos a orar no mesmo propósito, aquilo que nós queremos. E nós temos clamado, nós temos buscado, nós temos orado, nós estamos na torre de vigia e cremos que o Senhor vai nos dar uma direção, cremos que o Senhor vai falar ao nosso coração, cremos que o Senhor vai fazer, mesmo eu e minha esposa confusos, mesmo eu e minha esposa não vendo diante dos nossos olhos uma esperança de que isso possa mudar. Nós cremos, vigiamos, oramos, buscamos e esperamos a resposta do Senhor. Eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele dirá à minha queixa.
Irmãos, oração, 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 joelho no chão, busque a Deus. Busque a Deus. Porque às vezes você está nesse propósito 1 mês, você quer desistir. Você está nesse propósito às vezes 1 ano, você quer parar. Está acontecendo isso contigo tem 1 semana e você orou uma vez e não ora mais. Vai para a torre de vigia e espere a resposta do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 9 e 11, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele estava na sua peregrinação e Deus fala com um homem, um homem que era um centurião, lá em uma outra cidade. Esse homem tem a visitação de um anjo, o anjo fala com ele, ele tem algo, ele está orando, ele está buscando, ele está clamando a Deus. Perdão, Pedro tem a visitação de um anjo quando ele vai para o terraço orar. A visão que Pedro tem em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 10, versículo 9 a 11, é que Pedro, ele vê um lençol embrulhado com vários animais, e Deus falando para ele comer esses animais. Pedro olha e fala: Senhor, eu jamais vou comer aquilo que o Senhor não purificou, aquilo que é puro, aquilo que é impuro. O clímax disso que eu quero trazer para você, esse ponto específico, é que Deus responde uma visão. Presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. Isso aqui é uma revelação para a tua vida. Isso aqui é espiritual para você. Porque às vezes você está orando, você está buscando, e outras pessoas estão orando em outro lugar, e Deus vai dar a resposta através de uma outra vida. Torre de vigia, busca, clama, porque um centurião estava orando, estava clamando. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava estourando entre os povos, pregando, sendo batizados com o Espírito Santo, a palavra de Deus, eles recebendo a palavra, a profecia, e esse centurião, na sua casa, ele começa a orar, ele busca, ele clama, ele fala. Quando Pedro, ele sobe em uma outra cidade, no terraço para orar no seu cotidiano, Deus dá uma visão para Pedro. A visão, lembra, um homem está pedindo para ser batizado, o homem está pedindo para ter um encontro, para entregar a sua vida a Jesus. E um outro homem tem uma revelação lá no outro lugar, porque ele se posicionou em orar. Quando ele tem essa visão, Deus olha para ele e fala assim: Pedro, que você não rejeites aquilo que eu purifiquei, é para você comer. Irmão, ao mesmo tempo, a porta de Pedro bate. Pum, 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 pum. É um soldado que esse centurião mandou ir até a casa do apóstolo Pedro para levar ele lá. Quando esse homem, ele olha para Pedro, Pedro fala: o que você está fazendo aqui? O meu Senhor está te chamando para ir lá na minha casa. Enfim, resumindo a história, irmão, quando ele vai lá, Pedro entendeu aquilo que Deus estava falando com ele através da vida daquele homem. Todos ali se convertem e tem uma grande reboliço ali através de um dos discípulos de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você acerca disso? Torre de vigia. Porque quando você está clamando aqui, tem alguém clamando aqui, e a resposta vai vir daqui para lá ou de cá para cá. Quantos aqui estão entendendo isso, amém? A visão ela é para o tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Promessas não atrasam, amadurecem. Tudo que Deus prometeu tem um calendário divino. Quando a gente olha para a vida de José, Gênesis 37 até o capítulo 50, se você não conhece a história, a gente percebe que José foi da cisterna à prisão. Deus estava desenhando um palácio. Irmãos, Deus, é aquela ideia de que Deus estava comigo mesmo quando eu não entendia. Irmão, quantas vezes na tua vida você não entendeu aquilo que você estava passando, mas Deus estava contigo? Nesse domingo a gente falou sobre restaurar o altar. Jacó, ele está ali em Betel, e ele está indo, ele está no meio do caminho, ele está cansado, ele está fugindo do seu irmão Esaú, ele pega uma pedra, ele se deita, ele tem uma visão de anjos do céu subindo e descendo. Quando ele acorda, ele percebe, ele tem aquela visão e ele fala assim: eu não tinha percebido, mas Deus estava aqui. Irmãos, em meio ao caos na tua vida, Deus está ali. Em meio às adversidades que você não entende, aquilo que está acontecendo com você, Deus está ali. Em meio às coisas que estão acontecendo na tua vida, Deus está ali. Quantos testemunhos nós ouvimos, quantas coisas Deus fez, quantas maravilhas Deus nos proporcionou. E hoje a gente pode olhar, como na pregação de domingo, a gente pode olhar um altar levantado e a gente olhar para aquela pessoa e falar: Deus passou por aqui.
Deus passou por aqui, porque são evidências daquilo que Deus fez, mesmo nós não entendendo o tempo que nós estamos passando. Moisés, diante do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele está indo, ele está no meio de um caminho, ele está cercado, ele começa a orar e Deus fala, por que você está falando comigo? Fale que é o povo que marche, pega o teu cajado, bate no mar e o mar se abre. Mas o Senhor fala, não tenha medo. Abre a tua Bíblia. Eu quero que você leia esse texto comigo, irmãos. Isso aqui é um texto de esperança. Creio que o Senhor está falando conosco essa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Irmãos, olha esse texto, presta atenção. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, ele está vivendo um momento de caos. Ele está vivendo, a igreja de Corinto está passando por um momento muito difícil, muito turbulento. E olha o que o apóstolo Paulo escreve. Talvez essa esperança é para a tua vida, diante daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Porque ele fala, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia daquilo que nos foi dado, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que trazem vergonha, e não agindo com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência a todos na presença de Deus. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, mas para nós. Olha só, irmãos, presta atenção no versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como nosso Senhor, a nós mesmos como servos de vocês por causa de Cristo. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus faça em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, vai entrar o versículo 7. O apóstolo Paulo está vivendo por grande dificuldade. A igreja de Corinto está vivendo por grande tribulação. E ele escreve esse trecho em meio a isso. E ele diz no versículo 7, ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que seja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Irmão, você pode ler isso comigo, amém? Versículo 8, vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque em nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte e que em vocês opere a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, vamos lá, eu criei. Por isso falei, também nós cremos, por isso também nós falamos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus? Louvado seja Deus e engrandecido seja o teu nome, Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa palavra, essa revelação, em um momento de caos. Irmãos, eu preciso que você entenda isso. Em um momento de caos na tua vida, não esmoreça a tua fé. É uma palavra de esperança, amém? Em momento de caos na tua vida, não perca a fé. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. São planos de fazê-los prosperar, não de causar nenhum dano a vocês. Planos de dar a vocês esperança e um futuro próspero. Eu conheço cada vida, eu conheço cada andar, eu conheço cada deitar, eu conheço cada levantar.
Irmãos, quando nós olhamos o texto, às vezes a gente não entende aquilo que está acontecendo conosco. Mas a impressão que eu tenho, aquilo que Deus está nos revelando essa noite, aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração, é que o Senhor quer aumentar a nossa fé, mesmo a gente não entendendo. Quando a gente vai para o final, a transição que eu coloquei desse ponto para o outro diz o seguinte: quando Deus libera a visão, lembra, quando eu chego a Deus no caos, Deus me dá uma visão. Agora, quando Deus libera a visão, Ele também libera a fé para sustentar aquilo que ainda não aconteceu. Vai lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Corre lá. Abacuque, capítulo 2, no versículo 4. A parte B do texto, ele diz assim, irmãos: mas o justo viverá pela? Mas o justo viverá pela? Esperança nasce para quem enxerga além do presente. Irmãos, a esperança ela vai nascer para quem enxerga além do presente. Quando a gente olha um texto bíblico, Zacarias, capítulo 4, versículo 7, o texto diz assim: quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel, será como uma campina ou como uma planície. Essa ideia que o justo viverá pela fé e a esperança nasce, né, aquele que enxerga além do presente, a gente entende que a grande montanha representava obstáculos enormes, mas Deus diz que aquilo que parece impossível será nivelado. Repete comigo, nivelado. Transformado em planície, repete comigo, transformado em planície. E eu conseguirei concluir a obra não pela força humana, mas pela graça e pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, aquilo que parece montanha na tua vida se transformará numa planície. A fé não nega a realidade, ela enxerga o futuro. Abacuque não negou o caos, mas ele viveu o futuro. Abacuque não nega aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos, mas ele vive o futuro, ele vive pela fé. Irmãos, é tão interessante quando a gente olha o texto, que Cristo está falando para nós, que ter fé não é simplesmente acreditar. Ter fé é algo muito mais profundo, é algo muito mais denso do que simplesmente eu acredito. Ter fé, eu estava orando por uma pessoa, nesse domingo a gente orou por algumas pessoas, eu estava conversando, e eu falei o seguinte, olha, existe um posicionamento, existe algo que você precisa fazer além daquilo que você simplesmente fala. E posicionamento leva a comportamento. Então, quando eu falo que eu tenho fé, eu me comporto, eu falo, eu me visto da maneira da minha visão, daquilo que eu acredito. Faz sentido isso para você, amém? Então, Abacuque, ele não nega o caos, mas ele vive o futuro por meio da fé. Deus estava levantando um povo da fé para transformar sua história. E aqui tinha vários exemplos, mas eu não vou dar esses exemplos, eu vou correr para que a gente possa realmente chegar ao final. Agora abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, para nós finalizarmos. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17. Abacuque 3, versículo 17 ao versículo 19. E quando a fé, ela amadurece, ele aprende a adorar antes mesmo da resposta chegar. Eu coloquei uma frase que ela diz assim, irmãos: talvez Abacuque esperasse que Deus renovasse o caos imediatamente, mas Deus primeiro transformou o coração do profeta antes de transformar a nação. Irmãos, isso aqui é muito forte. Deus muitas vezes vai primeiro transformar o teu coração para depois transformar o teu cenário. Deus talvez vai transformar você para depois transformar a situação que está diante dos teus olhos. Quando nós olhamos o texto em Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas elas desapareçam dos apriscos, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, você pode repetir comigo, mesmo assim, repete comigo mais forte, mesmo assim,
Eu me alegrarei no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cenário era de perda total, irmãos. A figueira não florescia, não tinha fruto, os campos não estavam produzindo nada, nada estava funcionando, nada estava andando, nada estava progredindo, mas a memória das obras de Deus ressente as esperanças de Abacuque. Irmãos, aquilo que Deus fez precisa reacender a tua visão. Aquilo que Deus fez já na tua vida precisa te dar fé. Porque quando a gente olha para Abacuque, capítulo 3, versículo 2, olha o que ele diz nesse texto. Ele fala assim: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos teus anos. E no discurso dos anos, fizesse-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, a memória das obras de Deus reacende a esperança de Abacuque. Aquilo que Deus já fez na tua vida, aquilo que Deus já fez pelos profetas, precisa reacender a tua fé. Antes de louvar, Abacuque se lembra de quem é Deus. Ele ouvi falar da tua fama. Ele recorda dos milagres, ele recorda das libertações, dos juízos, das intervenções divinas. O conhecimento do caráter de Deus produz confiança e fruto de esperança. Esperança nasce quando nós lembramos o que Deus já interveio. Irmãos, presta atenção nisso em nome de Jesus. Esperança nasce quando nós lembramos aquilo que Deus já interveio na nossa vida. Mas Abacuque, ele toma uma decisão mais poderosa. Abacuque decide adorar. Repete comigo: adorar. Louvor antes do milagre. Irmão, para finalizar. Deus poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, pela revelação da tua palavra, Senhor. Irmãos, Abacuque, ele toma uma decisão, repete comigo: adorar. Ele louva antes do milagre, isso significa fé madura. Ele louva no deserto, isso é uma declaração profética. Irmão, você não está vendo nada acontecer, você declara. Você não está vendo nada acontecer, você declara. Você não está vendo as coisas andar, você declara. É pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. Eu não vejo, mas eu declaro. Eu não vejo, mas eu profetizo. Eu não vejo, mas eu declaro. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu me comporto, eu ando, eu falo de acordo com aquilo que eu acredito. Que eu tenho fé, que Deus colocou no meu coração. Ninguém pode roubar a tua fé. Ninguém pode tirar do teu coração aquilo que você crê em Deus, a palavra que Deus ministrou. Porque, irmão, é no deserto que ele declarou palavras proféticas. Ele louvou no milagre. Isso é uma fé madura. Repete comigo: eu sou um cristão maduro. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 42, versículo 2 diz: quando você passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As águas não o afogarão. Deus nos promete. Deus não nos promete ausência no meio da crise, mas Ele nos promete a sua presença na crise. Amém? Você pode fazer 2 declarações comigo e a gente termina? Repete assim comigo: o caos, mais forte, com fé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Repete assim comigo: o caos não será o capítulo final da minha história. Deus ainda está escrevendo o meu futuro. Eu não vou viver preso no cenário atual.
Eu vou viver pela visão que Deus liberou sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você leva o caos para Deus, você recebe visão do alto, você caminha pela fé e não por vista, e você adora a Deus antes da resposta. Deus, em nome de Jesus, nós queremos